E aí, pessoal, tudo bom? Hum, Como a gente combinou na sala, né, vamos corrigir as questões, né, de vestibular que eu passei na última atividade, aquela sobre imperialismo estadunidense. Tá? São 10 questões, 5 são sobre imperialismo estadunidense na América Latina, as outras 5 são sobre o imperialismo na África. Tá? Vocês têm prazo ainda para responder, mas as 5 primeiras a gente vai trabalhar hoje, tá? E assim, a maioria da sala já respondeu, foram muito bem, tá? Foram muito bem mesmo. Todas as questões têm mais de 75% de acerto. É um bom índice, né? Então, agora a gente vai analisar. É o seguinte, ó, é muito bom estudar por questões também. Você pega a questão do vestibular e analisa, né? Se você acertou a questão, perfeito. Mas quando você erra também é importante porque você tem que analisar, o que me fez errar, o que eu confundi, o que eu achei. Então, percebendo o erro, às vezes fica fácil aprender, ou você não erra mais, tudo bem? Então, é para isso que serve essa atividade. A gente vai analisar questões juntos, tá? Para tentar tirar qualquer dúvida. Lembrando, se ficar dúvida, vocês podem entrar em contato comigo depois para tirar, certo? Vamos lá, hoje é dia de devolutiva. Bom, vamos para a primeira questão. Essa questão aqui, vocês tiveram 100% de acerto, hein? Olha que legal. Aparecendo a questão aqui. Olha só, eu tentei deixar o quadrinho bem no cantinho para não pegar a questão, mas ainda pegou um pedaço. Ô saco, né? Bom, vamos lá. Ninguém mais do que eu, partidário de uma política exterior baseada na amizade íntima com os Estados Unidos. Pessoal, é um brasileiro falando, tá? É um representante brasileiro nos Estados Unidos que está falando. A doutrina Monroe impõe aos Estados Unidos uma política externa que se começa a desenhar. Então, eles estão começando a política externa deles. Lembrando, política externa é como o país ele vai se relacionar com os outros países, tá? Os Estados Unidos têm uma boa relação com a maioria dos países, né? Bom, em tais condições, a nossa diplomacia deve ser principalmente feita em Washington. Ele está falando aqui o seguinte, ó, a diplomacia, que é a representação brasileira no exterior, deve ser principalmente nos Estados Unidos e não mais na Europa. Então é uma mudança de visão aqui de um embaixador do Brasil em relação à política externa. Nossa representação deve ser principalmente nos Estados Unidos e não mais na Europa. Para mim, a doutrina Monroe significa que politicamente nós nos desprendemos da Europa tão completamente e definitivamente como a Lua da Terra. O exemplo que ele usou, né? Com a doutrina Monroe, o Brasil ele se separou da Europa como a Lua da Terra. Tá? Ó, lembrando, o discurso lá do presidente James Monroe ele foi em 1823. É um ano depois do Brasil conseguir a independência em relação a Portugal. Tá? Bom, com base nesse contexto, doutrina Monroe, a América para os americanos, né? O que o brasileiro, o Joaquim Nabuco, ele está pensando sobre esse contexto? Tá? Vamos lá. Sobre o contexto ao qual o político e diplomata brasileiro Joaquim Nabuco se refere, é possível afirmar que, vamos lá, alternativa A doutrina Monroe, a que Nabuco se refere, estabelecida em 1823, tinha por base a ideia da América para os americanos. Parece que está tudo certo, né, pessoal? Mas, questão de vestibular sempre tem armadilha, então a gente tem que ficar atento. Vamos conferir as outras. B. Joaquim Nabuco, em sua atuação como embaixador, antecipou a política imperialista americana de tornar o Brasil o quintal dos Estados Unidos. Não parece que é essa a impressão que ele tem, né? Na realidade, ele apresenta um distanciamento em relação à Europa. Será que a gente vai se transformar em quintal dos Estados Unidos? Espero que não. C. Ao declarar que a América estava tão distante da Europa como a Lua da Terra, Nabuco reforça a necessidade imediata de o Brasil romper as relações diplomáticas com Portugal. Na realidade, não. Se vocês lembrarem da matéria, a gente tratou disso esse ano. Quando o Brasil ele consegue a independência em relação a Portugal, o Brasil vai pagar, inclusive, para restabelecer relações com Portugal. Então, manter relações diplomáticas com os países facilita o comércio, é bom. Tá? Então, não era o objetivo do Brasil romper relações diplomáticas com Portugal. Por isso está errado. D. O pensamento americano considerava legítimas as intenções norte-americanas na América Central, bem como o apoio às ditaduras da América do Sul desde o século XIX. Não, pessoal, a América Latina nunca aceitou essa imposição dos Estados Unidos sobre o restante do continente. Né? As intervenções elas sempre sofreram muitas críticas.
Aí um ponto de atenção aqui no final, no último item. Vai falar bastante, quando fala dessa política América para os americanos, política do Big Stick, eles sempre tentam misturar com uma outra intervenção dos Estados Unidos que aconteceu no século XX, quando a América do Sul ela passou por período aí de ditaduras militares, inclusive o Brasil. Tá? Então eles sempre vão tentar confundi-los com essa questão, certo? Bom, confirmando, resposta certa, A. Doutrina Monroe, aqui na book se refere, estabelecida em 1823, tinha por base a ideia da América para os americanos. 100% de acerto, pessoal, portanto... Aplausos para vocês, tá bom? Próxima questão, vamos lá. Olha lá, minha cara de novo. Deixa eu tirar aqui. Ó, essa teve 75% de acerto. Observe a imagem. A imagem refere-se a um cartoon de autoria de W.A. Rogers, tá? De 1904, e faz referência à política do Big Stick, grande porrete numa tradução literal, do presidente americano Theodore Roosevelt, que governou os Estados Unidos entre 1901 e 1909. Assinale a alternativa correta, considerando as representações no cartoon e a política a qual ela se refere. Então aqui a gente vai ter que lembrar, né, da tal política do Big Stick, que é a política do grande porrete. Lembra da frase? Ó? Fale macio e carregue um porrete, né? Vamos entender. Então, com base na questão. Vamos lá. Alternativa A. A política do Big Stick refere-se à política de tutela norte-americana na América do Sul. Olha só, apareceu. Nas décadas de 1950 e 1970. Não é esse período. Esse período aqui ele é referente ao avanço do comunismo na região. É outro contexto, tá, pessoal? Então, ó, marcar essa alternativa é um erro grave. Aqui é um outro contexto. É um outro período de intervenção dos Estados Unidos. Ok? Bom, B. Refere-se à política de tutela norte-americana na América Central, no início do século XX. Tal política implicava a intervenção direta dos Estados Unidos nas questões políticas e econômicas internas dos países centro-americanos, então os países da América Central, protegendo governos aliados e derrubando adversários. Será que tá certo, hein? Ó, vamos pensar. Protegendo governos aliados e derrubando adversários. Conferindo as outras. A gente está em dúvida ainda, tá? Estamos, né, pessoal? Estamos em dúvida. Refere-se à política norte-americana de expansão territorial no início do século XX. Política norte-americana de expansão territorial no início do século XX. Já tem coisa errada aqui, ó. Tal política traduz pela incorporação de porções do território do México, do Texas, caso do Texas, por exemplo, o Havaí e o Alasca. Pessoal, essa expansão territorial em direção ao oeste é do século XIX. Então tá errado, tá? Então não dá para continuar nessa. Aí uma dica para vocês, ó. Para você encontrar a data dentro do século. Muita gente cai nessa armadilha. Por exemplo, século XIX, obviamente, 1920, 1930, por quê? 19, tem o 19 ali, então 1900 e... Não, século XIX, 1801, 1810, 1850, até 1900, ok? Então fiquem bem atentos a isso, ó. Encontrar a data dentro do século, pode ser uma armadilha para vocês. Tá? Essa está errada, portanto, essa expansão territorial em direção oeste, ela não foi no século XX, foi no século XIX. Bom, deve ser entendida no contexto da Guerra de Secessão. Olha só, a Guerra de Secessão é antes, é anterior a essa política, então já está errado. Tá? Então, ó, é anterior a essa política. E deve ser entendido no contexto da expansão dos Estados Unidos, já a partir do final do século XIX. Tal política implicou na consolidação das instituições republicanas e expansão da conquista do Oeste. Com isso, os norte-americanos expandiram seu território, avançando sobre as fronteiras do México, política do Big Stick, e industrializaram-se. De novo, está falando da expansão em direção ao Oeste, como se isso fosse a política do Big Stick. Não, esse é um outro contexto histórico. Portanto, a resposta certa é a B. Tá? Refere-se à política de tutela norte-americana na América Central, no início do século XX, olha lá, a data, 1901 até 1909. Tal política implicava na intervenção direta dos Estados Unidos. Lembra que teve a questão do Panamá? Eles forçaram a independência do Panamá porque queriam construir o canal do Panamá. Nas questões políticas e econômicas internas dos países centro-americanos, protegendo governos aliados e derrubando adversários. Pessoal, acerto de 75% nessa. Merecem palmas também. Próxima questão. Vamos lá. Agora deu certo. Coloquei meu rosto, tem que diminuir a cara ali. Outra que vocês acertaram 75%, ou 75% de acertos
em relação ao pessoal que respondeu. Fale macio e use um porrete. Sabemos o que é, né? É a política do Big Stick. Dizia o presidente norte-americano Theodore Roosevelt para justificar a política externa dos Estados Unidos. A respeito da política conhecida como Big Stick, grande porrete, podemos afirmar, atenção, vamos lá, significou uma medida pragmática. Ó, essa palavrinha, pessoal, ela aparece bastante, tá? Então é bom saber o significado. Pragmatismo é objetividade, tá? É você ir direto ao ponto, é não ficar dando voltas, é ser objetivo, tá? Então apareceu pragmático para vocês, é bom saber o significado. Significou uma medida pragmática dos norte-americanos logo após a independência. Ó, a independência foi em 1789. 1776, tá? Então, tá longe, hein? Buscando superar o isolamento diplomático, ao mesmo tempo que combatia o exército britânico. Não é esse contexto. B. Era o lema dos Estados Unidos, dos Estados do Norte, durante a Guerra de Secessão. Ó, de novo, tá? Você está misturando Guerra de Secessão com a política do Big Stick. A política do Big Stick, ela vem depois, tá? Então, tá fora do contexto também. Tá? Durante o qual os escravos foram libertados, como forma de enfraquecer as forças sulistas. Durante a Guerra de Secessão, os escravos foram mesmo libertados, enfraqueceram as forças sulistas, mas está fora do contexto, não tem a ver com o Big Stick. Diz respeito à política norte-americana com relação à América Latina durante a Guerra Fria. Vou falar de novo, pessoal. A Guerra Fria, ela ocorre depois da Segunda Guerra Mundial, aquela disputa, né? O mundo, vou até mudar aqui, ó. Guerra Fria, a gente pode considerar assim, ó, arredondando por datas, não é legal fazer isso, mas vamos lá. 1945 termina a Segunda Guerra. Lembrando que a gente já viu a primeira, pessoal, tem nosso vídeo já, hein? Aproveitem. Então, 1945 termina a Segunda Guerra. O período que a gente conhece como Guerra Fria, ele vai até 1991, com a queda da União Soviética, certo? Então, ó como as datas estão distantes. A política do Big Stick é lá do início do século XX, 1901. A Guerra Fria, ela começa, tá? Não tem uma data específica, mas ela começa depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, e vai até 1991 com a queda da União Soviética. Por que a gente chama de Guerra Fria? Estados Unidos e União Soviética começaram a produzir mísseis, cadê minha? Tá aqui. Começaram a produzir mísseis nucleares, com ogivas nucleares, e um apontava essas armas para o outro. Então havia um grande medo que essas armas fossem disparadas. Por exemplo, Estados Unidos lançava um míssil, aí a União Soviética ia responder, usando armas nucleares, e isso poderia destruir o nosso planeta, né? A União Soviética chegou a ter 45 mil ogivas nucleares. Aquelas bombas lá com poder maior, inclusive, do que a que foi lançada em Hiroshima. Os Estados Unidos chegou a ter 39 mil, pelo que a gente sabe, né? Ogivas nucleares, ou seja, dava para destruir o mundo algumas vezes. Segundo alguns, só sobreviveriam as baratas, né? E a minha sogra, não é isso? Bom, vamos lá. Onde que eu parei aqui? Então, ó, não foi durante a Guerra Fria, está fora de contexto, mas estou lendo de novo. Diz respeito à política norte-americana com relação à América Latina durante a Guerra Fria, quando deu apoio político e militar a diversas ditaduras militares, visando impedir o estabelecimento de regimes comunistas semelhantes ao de Cuba. Eles realmente fizeram, apoiaram regimes militares no período, mas não tem nada a ver com a política do Big Stick, tá? Foi uma continuidade do expansionismo interno, marcado pela marcha para o oeste e pela Guerra de Secessão, que implicou nas seguidas intervenções militares norte-americanas que transformaram o Caribe, então ali a região da América Central, em sua área de influência. Parece estar certo, é uma política de continuidade, né? Aquela expansão para o oeste, aí depois, mais tarde, eles começaram a intervir no Caribe também. E foi a orientação dada pelo Serviço Secreto norte-americano a seus agentes infiltrados na União Soviética, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e nos países da chamada Cortina de Ferro, do leste europeu. A gente chama de Cortina de Ferro porque você tinha na Europa o lado capitalista e o lado socialista, né, influenciado pela União Soviética. Então, uma espécie de barreira ideológica separando as duas regiões, chamada de Cortina de Ferro. Também está fora de contexto, não tem nada a ver com a política do Big Stick. Portanto, pessoal, a resposta D, a resposta é correta. Essa vocês tiveram ali também 75% de acerto, então foi alto, tá? Parabéns, aplausos para vocês. Próxima questão. Também 75%, é só. Na primeira metade do século XIX,
a América Latina foi convulsionada pelos movimentos de independência. A maioria das independências dos países da América Latina aconteceram nesse período. Do Brasil, por exemplo, 1822, lá com o grito do Ipiranga do Dom Pedro I, que caiu depois, né? Provocando estabilidade na política internacional. Diante desse contexto, o governo norte-americano anunciou a doutrina Monroe em 1823, que se relaciona. Então, qual que é o objetivo, né? Qual que é a relação da política, da doutrina Monroe com esse contexto? Gente, mas está um vento. Rapaz, você sabe que eu gravo na varanda, então se estiver dando interferência, olha só. Alternativa A, a defesa do continente americano de possíveis intervenções político-militares por parte das monarquias europeias. Parece que está correto, lembra, pessoal? Lá na Europa, teve o Congresso de Viena, os países europeus eles decidiram pela restauração, ou seja, tudo que Napoleão modificou seria restaurado. Além disso, né, criaram um super exército, o exército conhecido como Santa Aliança. Um dos objetivos desse exército seria recolonizar os países da América. Aí os Estados Unidos mandou o recado, não, a América para os americanos. Parece que é essa a resposta certa, mas vamos conferir. B. Incentivo a projetos políticos de expansão colonial dos Estados Unidos em direção ao continente sul-americano. Não, não é esse contexto, tá? Aí, os Estados Unidos não vai ter essa política colonial como a gente conhece, né, que os europeus fizeram. C. O apoio ao projeto de unidade política entre os países da América Central defendido por Simão Bolívar. Não, os Estados Unidos não vai apoiar esse cara, tá, pessoal? Ele é um dos libertadores da América, que participou das guerras de independência, que tem uma visão extremamente crítica à interferência dos Estados Unidos. Então, não tem apoio entre eles. D. Garantia da ampliação do mercado externo para o escoamento da produção industrial norte-americana. Isso mais tarde. Tá? Nesse momento, o objetivo da doutrina Monroe é impedir a interferência dos europeus no continente americano. A América para os americanos. Quais americanos? A criação de acordos comerciais entre Estados Unidos e os recém-criados países latino-americanos. Aqui tem uma informação importante. Lógico, não nesse contexto, mas mais adiante, os Estados Unidos ele vai tentar criar uma área de livre comércio em todo o continente americano. Essa área é conhecida como ALCA, né? A Área de Livre Comércio das Américas. Foi uma tentativa de estabelecer um bloco econômico único com todos os países da América Latina e da América do Norte, lá, o México, Canadá, Estados Unidos, América do Norte, né, e o restante. Né? Lembrando que o México faz parte da América Latina também. Então seria um acordo comercial envolvendo todos os países da América, menos Cuba. E por que Cuba não? Porque Cuba adotou um modelo socialista que os Estados Unidos não gostam, né? Não pode dar certo. Bom, resposta certa aqui, A. Defesa do continente americano de possíveis intervenções político-militares por parte das monarquias europeias. Normalmente, gente, o que cai sobre a doutrina Monroe é isso, tá? Então, defender o continente americano, defender entre aspas o continente americano da intervenção política, econômica e militar das potências europeias. Lembrando, o interesse europeu ainda se manteve na região. 75% de acerto, palmas para vocês. Quinta e última questão, vamos lá. Bom, é o discurso dele de novo. Os continentes americanos. Só ele fala os continentes porque ele está se referindo à América do Norte, América Central e América do Sul, tá? Por isso, os continentes. Fica até estranho, né? O continente é a América, mas tem essas subdivisões, tá? Ele está se referindo a isso. Os continentes americanos, pela condição livre e independente que assumem e mantêm, falando da independência da região, não deverão, daqui por diante, ser considerados objetos de futura colonização por parte de quaisquer potências europeias. Mensagem do presidente dos Estados Unidos ao Congresso em 1823. Sobre essa mensagem, é correto afirmar que, então, sobre a mensagem do James Monroe ao Congresso, né, América para os americanos, resumindo o pensamento dele. Qual que é o objetivo? Vamos lá. A. Tornou-se letra morta, ou seja, perdeu a função, não serviu para nada. Já está errado, não está? Pelo fato de esse mesmo governo iniciar uma política neocolonial do continente. Não, ainda não, tá? Então não tornou-se letra morta, tanto que não permitiu mesmo a interferência dos europeus por aqui. Os Estados Unidos, inclusive, expulsou a Espanha de Cuba, né? Lembra? A Guerra Hispano-Americana. B. Alardeou os desígnios dos Estados Unidos no sentido de justificar a futura dominação sobre a América Latina. Mostrou que os Estados Unidos tinham interesse de
justificar a sua dominação na América Latina. Nesse momento, ainda não também. O objetivo dessa doutrina é em relação à interferência dos europeus. Mas mais tarde, esse desejo aparece. Nasceu da necessidade do governo norte-americano ser aceito como parceiro no clube das potências da época. De jeito nenhum, tá? Provocou, pelo contrário, né? Essa medida dos Estados Unidos vai criar uma divergência com os europeus. Provocou entre as potências europeias uma perda de interesse pelo continente americano em geral, de jeito nenhum. O interesse econômico em relação à América permaneceu, mesmo a América deixando de ser colônia aí dos europeus, tá? E, muito óbvio, né? Ficou conhecida como doutrina Monroe. Essa é a resposta certa, é uma questão muito fácil. Essa daqui eu não coloquei ali, mas vocês tiveram 87% de acerto nessa questão. Então a maioria absoluta acertou, tá? Questão relativamente fácil. Lembrando, né, pessoal, todas essas questões, elas são questões de vestibular, tá? E eu tirei a referência do vestibular para que vocês não pesquisem, tá? Aplausos para vocês de novo. Bom, ó, eu tirei, né, repetindo, eu tirei a referência do vestibular para vocês não pesquisarem as questões. Porque assim, toda vez que eu montar um simuladinho, eu vou tentar revisar semana sim, semana não, né, um simuladinho lá com 10 questões normalmente. Vocês não devem pesquisar, tá? Tem que tentar responder. Mesmo que formal, não tem problema. Tá? Se você pesquisar, achar a resposta pronta, não faz sentido, tá? Por exemplo, você está enganando você mesmo, né? Então é assim, ó, o conselho é esse, sempre assista os vídeos, tá? Lembrando, essa semana eu pedi para vocês fazerem mapas de mapa mental, né? Ou roteiro de estudos. Eu recebi um só até agora, mas o prazo era grande, mas o que eu recebi ficou perfeito, tá? Não vou nem falar o nome de quem fez, né? Vou me chamar de puxa-saco, mas o que eu recebi ficou perfeito. E assim, o vídeo, né, pessoal, ele serve para quê? Vai parando, vai... eu sempre monto o vídeo para vocês com base nas questões que caem no vestibular, né, os itens mais importantes. Então, tem que aproveitar bastante. E essa ideia do mapa mental ou do roteiro de estudos é para vocês comprovarem que estão fazendo, que estão assistindo o vídeo de verdade, tá? Então, outra coisa, peguem o hábito de estudar por questões. Tá? Estudem um determinado tema em qualquer disciplina. Tenta resolver as questões, tá? Tenta resolver a questão sozinho e depois procurar por que eu acertei ou por que eu errei. E quando você erra, você pode usar esse erro para reforçar o seu aprendizado. Tá bom, pessoal? Ó, então a gente corrigiu 5 questões. A sexta-feira agora, né, que é o prazo para entregar, eu já vou liberar, mas a maioria já tem 10 respostas lá, tá? Falta pouca gente. Então, eu vou liberar as notas para vocês e na outra semana a gente corrige as outras 5 que faltaram. E também vou comentar sobre a Primeira Guerra Mundial e o imperialismo na Ásia, né? A Guerra do Ópio, né? A Revolta dos Cipaios, e por que aconteceu a Primeira Guerra, né, gente? Quais foram os fatores que causaram a Primeira Guerra. Tudo bem? Gente, ó, lembrando, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida se tiver. Tudo bom? Beijo. Vamos juntos construir a história. Tchau.